Fala, meu time, ótima tarde, mais um episódio do Negócio dos Sonhos, mais uma terça-feira que a gente tá aqui juntos para crescer, para conhecer mais sobre carreira, sobre uma personalidade incrível do mercado. E hoje eu tenho o prazer de estar com um cara aqui que a gente se conheceu ano passado, né? Através de um grande amigo, do professor Tarcísio, uma fera, uma referência, e que de lá para cá a gente amarrou ali os cadastros e sempre bate um papo, um cara que eu admiro, que vem fazendo cada vez mais o mercado crescer. Não vou dizer nem que ele vem crescendo, ele vem puxando uma fila aí muito grande. E esse episódio é mais um oferecimento aí dos nossos parceiros, da Bem-vindos Barbearia também, que é quem me deixa sempre no grau, tá? Barba, cabelo aqui, e que me deixa pronto para aparecer para vocês todas as terças-feiras. Eu já peço para vocês aí, envia o link está rodando nos grupos, esse link do ao vivo, ativa sininho, se inscreve no canal, chama todo mundo, o papo vai ser muito bom. E para quem é corretor, vocês vão descobrir hoje um pouco dos bastidores do que move eventos, cursos, imersões e o que é que de fato faz o corretor crescer a nível Brasil, porque o cara que está aqui, ele conhece corretor do norte ao sul, né? De todo o tempo. Então eu vou parar de falar aqui, vou passar a bola para ele. Eu tô com o Matheus Brilhante, cara, prazer imenso estar contigo aqui. Obrigado, bom demais. amigo. Sei que ajustou a agenda, não estaria aqui essa semana. Verdade. Talvez estivesse em Pernambuco, não é isso? Trocou a agenda ali do Nordeste, inverteu para estar aqui com a gente e para falar muita coisa boa para vocês. Eu já começo, cara, passando a bola para você. E fala para o time que está aí, fala para o nosso público. Quem é Matheus Brilhante? Matheus Brilhante é corretor de imóveis, empresário, palestrante. Atuo no mercado imobiliário aí, completo 13 anos agora esse ano de atuação no mercado imobiliário. Hoje eu tenho alguns negócios, algumas empresas. Meu primeiro negócio, há mais ou menos 5 anos, é uma plataforma que eu criei, que basicamente faz gestão de tráfego para corretores e também para imobiliárias. E, em paralelo, quase junto, alguns meses depois eu comecei a fazer congressos no Brasil todo, abri uma empresa voltada para eventos. E meu último negócio, minha última empresa é a imobiliária que eu abri em João Pessoa. Tem menos de um ano aí de abertura, então hoje são meus três negócios, minhas 3 empresas. Que massa! Então, já dá para você perceber uma coisa. Nós estamos aqui com um cara que tem um hub de negócios, um empresário, um empreendedor, mas a primeira fala dele é que ele é corretor de imóveis. E isso é muito bacana. Eu vou puxar por isso ao longo da nossa conversa, porque existe um universo muito além do que só vender imóveis dentro do mercado imobiliário, né? Existe muito mais que isso. Mas a gente gosta muito aqui de ouvir, e sempre quem senta nessa cadeira aí, Matheus, traz uma contribuição muito grande sobre início, sobre jornada, sobre carreira. Eu queria que você contasse um pouquinho. Você está há 13 anos, se eu tiver bem de conta, desde 2011. 2011, não é isso? Exatamente. De 2011 para cá, o que é que lhe fez sair de corretor de imóveis, enxergar oportunidades, montar a sua primeira empresa, montar a segunda, montar a terceira? Fala um pouquinho dessa jornada aí de crescimento do Matheus. Hoje, assim, eu percebo quanto que o mercado ele evoluiu, amadureceu, cresceu, né? Hoje eu percebo assim, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu não tinha nenhum tipo de instrução dentro da profissão. Praticamente a gente era jogado num plantão de vendas e você era obrigado a aprender ali sobre aquele imóvel na prática mesmo, não tinha muito estudo. E hoje o mercado é muito mais evoluído, hoje os corretores eles têm muito mais acesso à educação e eu sempre percebi isso como um diferencial. Então, eu sempre fui um cara que gostei de treinamentos, sempre busquei treinamentos. Eu, enquanto corretor, enquanto gestor, eu por conta própria, eu buscava evoluir, me aprimorar. Então, na profissão mesmo, o corretor de imóveis ele não precisa ter um ensino superior. Ele entra num curso técnico e, a partir dali, ele já pode desenvolver a profissão. E eu sempre busquei algo a mais. Então, eu tenho formação superior na área, que é a gestão de negócios imobiliários. Já fiz 2 MBAs, gestão comercial e o outro gestão empresarial. Então, eu sempre busquei esse crescimento. Eu acho que por isso que, de certa forma, eu consegui destacar muitas vezes dentro do que eu me propunha fazer. Então, eu, enquanto corretor, fiquei 2 anos na atividade
na função de corretor de imóveis. Então, dentro da profissão, dentro da corretagem, vamos dizer assim, ou dentro do mercado imobiliário, eu fiquei muito pouco tempo como corretor na prática. Foi 2 anos e meio. E logo em seguida já me tornei gestor. Eu fui muito mais gestor do que corretor de imóveis. Eu formei muitos profissionais do mercado imobiliário. E já entrei como gestor muito novo, porque eu entrei na profissão muito novo também. Quantos anos? Com 20 anos de idade, eu me tornei corretor de imóveis. Novo pra caramba. E aí eu tinha um arrependimento único por ter entrado aos 20. Eu falei, por que eu não entrei antes? Porque, assim, eu vi pessoas entrando no mercado imobiliário com 18 anos e já tendo sucesso. Então, eu comecei muito novo e comecei a ter resultado muito novo também. Então, trabalhei na housing de uma construtora, que era uma consultora de porte nacional, tinha empreendimentos no Brasil todo, e eu comecei a me destacar dentro dessa incorporadora, sendo corretor da housing, e aí fui tendo oportunidades no mercado, fui sendo visto e percebido pelo mercado. Então, basicamente, foi isso, meu início de profissão. Fui corretor durante 2 anos, 2 anos e meio, assumi gerência, eu fiquei quase 6 anos como gestor, passei da figura de gerente, assumi diretoria comercial em algumas empresas, e aí decidi empreender há mais ou menos 5 anos, de 2019 para cá, que eu comecei meus negócios, vamos dizer assim. E assim, hoje eu percebo que foi necessário passar por todos os momentos dentro da profissão para me tornar empresário. Para ter casca para enfrentar a jornada empresarial. Exatamente, né? Porque eu com esse tempo que eu tenho, eu ainda enfrento diversos desafios, diversas dificuldades, e eu percebo que se eu tentasse iniciar como empreendedor antes, talvez eu não conseguiria ter o sucesso que eu estou tendo agora. Cara, que massa. Isso daí já me puxa aqui. Eu sempre tenho uma sequência aqui de perguntas lógicas, mas eu acredito muito nisso. E aí eu vou até pedir para você falar um pouquinho mais. Hoje a gente encontra muitas vezes o corretor que ele é muito novo, talvez verde. Ele é um cara que vende bem. Mas ele acha que porque ele vende bem como corretor, ele já pode abrir um PJ, se cadastrar, juntar mais 2, 3 amigos e montar uma imobiliária, porque talvez na cabeça de muita gente vender é ser uma imobiliária. Ou ser uma imobiliária é apenas vender imóvel. Sim. Mas eu tenho um conceito que você já tocou aí. Não é apenas isso. Não é. Existe contábil, existe fiscal, existe financeiro. Psicológico. Enfim, existe psicológico. Fala mais um pouquinho disso aí. Tem muito isso. Assim, a gente tem experiência. Eu me tornei dono de imobiliária há menos de um ano. Então, nunca tive imobiliária. Já passei por várias funções dentro de imobiliária, mas sendo dono de imobiliária tem pouco tempo. E aí eu conversando com algumas pessoas aqui de Maceió, nesses 2 dias que eu estou aqui, em João Pessoa acontece isso também com muita frequência. Dentro da nossa empresa já teve situações do corretor que era estagiário, entrou estagiário, fez a primeira venda com o apoio do gerente, a primeira venda, e ele falou assim, não, peraí, eu não quero dividir minha comissão com imobiliária mais, eu vou me tornar autônomo. Cara, o cara fez uma venda na vida. E a venda que ele fez, o gerente ainda ajudou ele a fechar o negócio. Era turma de 1 ano, 2 anos. Não, já aconteceu isso dentro da nossa empresa, cara. Então, assim, eu percebi isso. Boa sorte, né? Boa sorte, desejo sucesso. O mercado tá aí para todo mundo, mas, assim, eu vejo o quanto que eu vivi diferente a profissão. Porque, realmente, eu vivi... hoje eu valorizo, de fato, todas as imobiliárias que eu trabalhei. Hoje eu valorizo, porque eu sei o quanto é difícil, árduo, você ser dono do seu próprio negócio. Quando você está do outro lado, a gente consegue perceber coisas diferentes. Diferentes. Né? Porque a gente tem essa impressão. Hoje, assim, eu tenho uma gestora, que é minha sócia hoje, que se brincar, no final das contas, ela deve estar ganhando mais dinheiro do que eu. Porque ela não tem que assumir nenhum tipo de risco. Nenhum passivo jurídico, nenhum nada. Trabalhista. E ela tem um percentual de ganho ali como gestora e sócia, que sobrepõe, considerável. Então, assim, realmente, a nossa profissão, ela permite altos ganhos, né? A gente vê muita gente sendo bem sucedido na profissão, mas infelizmente tem muito corretor que não tem essa noção e acha que todo mundo está ganhando isso, e às vezes numa situação dessa, acha que a imobiliária está ganhando muito. É uma conta que não fecha muito. Se você for para pensar, a nossa profissão ela não é aceita e nem bem vista pelo profissional que está contratando, pelo cliente, né, a sociedade que está contratando ali aquele serviço. Ele acha que o corretor está trabalhando pouco e ganhando muito. A construtora acha que está pagando muito para a imobiliária ou para o corretor. A imobiliária também, ela tem aquela... Ela acha que ganha pouco. Ela acha que ganha pouco e que está pagando muito para o corretor. E aí você chega no corretor, acha que a imobiliária está ganhando. Então, cara, como que essa conta fecha? É difícil fechar. Porque não tem nenhum ali que está 100% satisfeito. Né? Perfeito. Boa.
É um bom ponto porque, no final das contas, tem um ciclo inteiro, uma cadeia inteira que se beneficia do negócio como um todo, né? Seja imobiliário, seja o cliente comprador, seja o cliente vendedor, porque nas duas pontas tem um especialista na pessoa PJ ou no PF, que é o corretor, mas todo mundo disputando uma fatia que um não quer pagar aquela fatia, o outro quer receber um pouco a mais, o outro não quer dividir com a imobiliária. É um imbróglio bastante bom para a gente conversar em um outro momento de verdade. Com certeza. Mas, cara, muito bom isso daí. Eu começo a enxergar, eu percebo que algumas pessoas, eu ainda não tenho a minha imobiliária, eu tenho 8 anos de mercado imobiliário. Elaine, minha esposa, tem 10, foi minha gerente, me ensinou gestão e tudo mais. E às vezes a gente olha e nada contra, tá? Nada contra quem tem 1 ano e abre uma imobiliária, quem tem 2, quem começou a vender há 6 meses e abre, nada contra. É só porque eu acredito que preparação gera resultado. E talvez eu esteja me preparando bem para quando chegar lá ainda perceber que, poxa, tem muita coisa ainda para aprender, né? No meio desse caminho. Acaba que, assim, o que eu percebo que é um erro de muitas empresas é você iludir o profissional que às vezes está entrando na profissão. Sim. Que ele chega e fala assim, olha, você vira, que na ânsia de querer contratar corretor, traz o corretor, o candidato, enfim, o estagiário, e fala que ele dentro da profissão tem corretor que ganha tanto, que ele precisa só tirar o CRES, que não precisa desenvolver muito, e o corretor ele acha que com ele vai ser daquela mesma forma. Perfeito. E a mesma situação do autônomo também. Às vezes é vendido para o corretor que trabalha dentro de uma empresa que viver como autônomo, ele vai trabalhar como autônomo vai ter mais resultado. Mas aí você tem que entender que você se torna a sua própria agência, você tem que se tornar o seu próprio escritório jurídico. Você tem que fazer tudo, cara. Tipo, tudo de ponta a ponta. Você tem que fazer tudo de ponta a ponta. Sendo que dentro do imobiliário você ganha estrutura, apoio, sistema, ferramentas que vão te dar apoio para você gerar mais resultado. Eu conversando com um corretor ontem aqui de Maceió, ele falou assim, cara, tem muito corretor aqui que prefere trabalhar como autônomo. Aí ele virou e falou assim, mas no final das contas, 90% das vendas dos corretores autônomos são em parceria. São todas em parceria. Então, se for para pensar, a situação, ela E a conta não fecha, né? Porque sempre no mercado imobiliário, sempre vai haver uma parceria. Não é que é muito difícil, mas acontece de se vender de forma autônoma, fazer a captação e a venda 100%, e aí ter 100% da comissão. Mas a partir do momento que o corretor faz parcerias autônomas ou não, parcerias seja com outro corretor ou seja com a imobiliária, o fim é o mesmo, é a venda. Sim. Quando ele está dentro de uma imobiliária, a parceria é com uma empresa que, teoricamente, ou em grande maioria, vai dar um suporte maior, tem um suporte jurídico, tem um suporte contábil, tem um suporte fiscal, tem um suporte de plataforma, de visibilidade, de marca muito grande. E é justo que a imobiliária tenha a sua parte para manter toda essa estrutura. Quando não, ele está fazendo uma parceria com um colega de profissão. E que é justo e legítimo também. Sim. Só que muitas vezes o cara coloca na cabeça que assim, eu sou autônomo, eu não preciso da imobiliária, mas ele faz parceria do mesmo jeito. Isso. E tá tudo certo. É bom que o mercado cabe para todo mundo, né? Cabe, exatamente. Cara, puxando isso daí, né? Sendo corretor e passando a maior parte dentro da gestão. Me fala um pouquinho de quais são ou foram os maiores desafios de gestão. Primeiro, quero saber sobre o aspecto de mudança. Você é um cara que disse que estudou muito e é bom entender, tá? Corretor precisa estudar. Sim. E quanto mais estuda, se destaca, porque a régua de entrada é muito baixa. Exatamente. Né? Então a turma entra sem muita qualificação, às vezes se acomoda porque vende e ganha bem, não quer mais estudar. Então estudar é bom. Mas a primeira parte sobre gestão. O que é que você fez para se destacar a ponto de sair de corretor e se tornar um gestor? O que é que você precisou aprender? Além do estudo que você já citou aqui. Mas o que é que lhe fez destacar? Eu, por fato de ter trabalhado numa grande incorporadora a nível Brasil, eu percebia que para eu crescer dentro da empresa, eu precisaria passar por algumas funções. Então, às vezes, assim, eu como gerente, talvez eu tinha um resultado financeiro menor do que como corretor. Sim. Mas se eu quisesse me tornar um diretor dentro da empresa, eu precisaria passar por aquela situação. Então, foi mais ou menos essas questões. Acho que você perguntou em questão de desafios também, né? Isso, os desafios o que é que você precisou aprender ali? Cara, eu como corretor tinha que ter isso,
mas eu percebi que isso aqui me destacava. Então, o meu maior desafio que eu vejo, tanto como corretor quanto como gerente, foi a questão da propriedade. Por exemplo, eu com 21 anos, estava ainda na função de corretor, para vender um imóvel ali de quase 2 milhões, eu estava vendendo para uma senhora de 80 anos. Ela olhava para mim, eu tinha a idade do neto dela. Qual que era o tipo de confiança que eu transmitia para ela, sendo que o neto dela estava ali curtindo a vida e eu tinha que passar toda uma segurança de que realmente aquele imóvel ali era a melhor opção para ela. Então, esse foi o meu grande desafio, tanto como corretor quanto gerente. Eu me tornei gerente com menos de 23 anos. Tinha 22 para 23 anos. Eu tinha corretores que estavam abaixo de mim que tinham 60 anos, 50 anos. Então, de certa forma, era um desafio muito grande eu mostrar para ele que eu era capacitado, que eu tinha entendimento do que eu estava fazendo, para que ele pudesse confiar e estar junto comigo. Então, esse foi um grande desafio que eu tive. E um grande diferencial. Também. Então, pelo fato de ter começado novo, eu tive várias questões que eu tive que aprender antes. Então, como que eu fazia, por exemplo, em relação a esse cliente que era mais exigente, do imóvel mais caro, e eu sendo super novo na época? Cara, eu pegava o memorial descritivo e debruçava. Eu sabia tudo do memorial descritivo. Devorava. Eu sabia a altura do rodapé, sabia qual que era o mármore, que, assim, basicamente hoje isso é padrão, né? Mas na época isso era um diferencial. Deve ser, né? Deveria ser. Mas eu já tinha esse entendimento. Chegava uma estagiária de arquitetura lá para se tornar arquiteto da consultora, eu fazia questão de treinar ela. Todo corretor que entrava dentro do plantão, seja da minha empresa ou de outra empresa, eu fazia questão de apresentar um empreendimento para ele. E foi assim que eu fui evoluindo. Legal. Eu como gestor, eu aprendi muito mais do que como corretor. Foi assim, foi um MBA que eu tive. Porque enquanto corretor eu atendia lá 3, 5, 10 clientes por semana, como gerente eu atendia o triplo. Então eu evoluí muito em negociação, aprendi muito por conta disso. Então, o nível de oportunidade de participação em negócios é muito maior, né? Você participa de mais negócios. Sim. E você evolui também, porque cada negociação é uma coisa nova. Você vai aprendendo cada vez mais. Então, para mim, o maior desafio foi a questão da idade, que eu tive que assumir essas funções muito novas. Eu acho que com 26 anos eu já estava assumindo diretoria comercial. Era muito novo mesmo. Bacana. E você trouxe um ponto aí que é muito importante, que é sobre essa qualificação técnica para chegar à gestão. E tocou numa coisa que eu falo muito, tipo assim, eu tive a bênção, a graça de fazer faculdade, MBA, mestrado, sendo pago por isso, estando em cargos de gestão. Porque, verdade. Concordo mais com você. Muita gente, eu tinha uma aversão a me tornar um gerente. Né? Quando chegou a primeira oportunidade, minha esposa me liga e diz assim, a oportunidade agora surgiu, me dá o teu currículo que você vai se tornar um gerente. E aí o cara que me convidou para isso foi o Tiago, você conhece, enfim, teve sentado aqui nessa cadeira. Sim. Na hora eu disse, oxe, de jeito nenhum. Não. Quero nada, estou vendendo bem para caramba. Não tinha esse olhar para a gestão. E aí ela conversou comigo, a visão feminina, né? A visão da mulher, não, vai ser uma coisa muito boa para a carreira, isso, aquilo, até eu entender. Eu nem tinha currículo na época, né? Eu já estava... Só que quando eu me tornei gerente, que o bichinho da gestão começou a me picar, que eu comecei a entender isso numa grande incorporadora, numa gigante, com processos bem definidos, muito além de somente liderança e grito de guerra para fazer venda, tocar sino, muito além da energia, eu comecei a perceber que eu estava ali numa faculdade. E o legal, eu estava sendo pago para aprender ali naquela faculdade, para ter grandes resultados, para começar a criar o meu know-how. Depois a gente recebe um convite para ir para São Paulo, para gestão. E aí eu fui pago ainda melhor, fui melhor remunerado para fazer um MBA. Sim. Porque dentro da gestão é onde a gente começa a ter a noção de fato do que está além da venda, o jogo por trás do jogo. Fazer a venda, conhecer o memorial descritivo, ter um volume de informações e saber colocar para o cliente é fundamental. Mas para fazer isso como um negócio maior, a gestão ela é, sem dúvida, o maior nível de aprendizado que a gente pode ter. Muito bacana. Eu aprendi muito. E aí você sai corretor, gestor, gerente, coordenador, diretor com 26 anos e chega ali em 2019. Chega 2019, um tempo em que o Matheus começa a enxergar alguma coisa que você vai dizer aqui pra gente dentro do mercado e pensa em ter o primeiro evento
seu. Sim. MB, que até vou dar uma curiosidade aqui de bastidores. Eu achava que MB, eu dizia assim, ó, esse é o MB do MB Summit, é o Matheus Brilhante. E até que ele disse, não, Pedrão, não é não. MB é o nome da empresa, né? Exatamente. Não, é coincidência. Mas de onde é que vem essa ideia de montar esse evento, que é um evento gigante, que já movimentou milhares de corretores, que movimenta anualmente, que está em algumas... São mais de 10 São estados. mais de 10 estados, várias cidades. Como é que surge isso lá em 2019? Pré-pandemia, né? Tá, antes um pouco de pensar em abrir minha primeira empresa, eu estava em Uberlândia, estava como diretor comercial da empresa lá, uma imobiliária de lá. E aí a gente tinha muito o modelo de faixa um e-mail. Lá em Uberlândia é muito forte a questão do Minha Casa Minha Vida. Assim. Acho que 70% do mercado é Minha Casa Minha Vida. E lá eu vivi uma coisa que era nova para mim, que era vendas de imóveis sem dar nada de entrada. Nunca tinha vivido isso na minha vida. O cliente comprava sem dar nada de entrada. Zero. Só dava o nome, né? Tinha situações que a entrada ficava negativa. Negativa sim. Porque você colocava ali o valor de avaliação acima do valor de venda, e aí, tipo, ficava como se tivesse... Tinha mais financiamento, subsídio do que... Exatamente, como se a consultora tivesse que voltar, mas isso não acontecia na prática, né? Só financiava menos. Então, assim, foi esse momento que eu vivi. Para mim, Uberlândia foi uma cidade que me deu uma experiência incrível, onde eu aprendi que eu poderia desenvolver negócios ou abrir empresa em qualquer lugar do Brasil. Porque uma coisa é eu estar em Goiânia, que é a minha cidade, ter resultado, formar equipes e ser conhecido. Outra coisa é chegar em Uberlândia, que ninguém me conhecia, e começar a ter resultado lá. Então isso me deu uma casca, uma envergadura, eu comecei a perceber que eu poderia desenvolver negócio em qualquer lugar. Só que eu estava num momento de transição, totalmente satisfeito onde eu estava, tinha acabado de terminar o casamento, totalmente destruído psicologicamente. Eu falei, cara, é nesse momento que eu vou abrir empresa, no momento que eu estava mais delicado financeiramente, psicologicamente. E aí, foi nesse momento que eu fui para Balneário, fui conhecer o mercado de Balneário, Floripa, entender a parte de tecnologia, que Floripa é muito forte, e eu comecei minha empresa lá em Floripa. Então, o meu primeiro negócio surgiu de lá, através de um susto que eu tive nesse momento de início de abertura de empresa. Peguei um carro alugado, no cartão de crédito do meu melhor amigo, comecei a rodar Uber, comecei a pagar as contas de abertura da minha empresa desse jeito. E aí, por conta de um susto que eu tive rodando Uber, eu falei, cara, não quero depender disso aqui e vou começar a desenvolver tráfego. Eu tinha uma noção, conhecia pessoas que poderiam me dar apoio e comecei desse jeito. Passado aí 1 ou 2 meses, eu tive um certo contato com o pessoal da MyBroker, que tem Então, só um parêntese. Nessa primeira empresa é a plataforma de tráfego. Isso. Ainda não é o Congresso. Tá, o Congresso foi minha segunda empresa. Legal. Meu segundo negócio. Mas aí você teve um contato com a turma da MyBroker? Sim, um pouco antes eles tinham até me convidado para assumir o comercial do evento deles, que se chama Academia de Vendas. Sim. Que é gigante, referência também. E aí eu cheguei a fazer antes de realmente de fato ir pro Sul, eu tinha feito um mês de trabalho comercial com o evento deles lá em Brasília, só que por algumas questões o evento não aconteceu. E eu peguei esse gosto por fazer evento. Falei, cara, interessante. É possível. E aí a minha ideia inicial era convidar eles pra gente fazer uma academia de vendas lá em Balneário. Ou chamar eles, a gente vai fazer um evento em Balneário, vamos fazer em Floripa. Eu falei, cara, peraí, eu fui para Brasília e lá ninguém conhecia MyBroker na época. Era desconhecido. Boa. E eu tô aqui em Balneário, onde também quase ninguém conhece a empresa deles. Na época, né? Porque hoje todo mundo conhece, é uma potência. Sim. Para que eu vou fazer um evento com eles, sendo que eu posso tocar um evento sozinho? Eu posso tocar, qual é a diferença? Entre fazer um evento deles, que é desconhecido, para cá. Entre promover a marca deles e criar ou promover sua marca? Até tive um encontro com o Ronaldo esses dias, falei, Ronaldo, um dos motivos de eu criar o MB Summit foi por conta de você ter me convidado para tocar o comercial da Academia de Vendas. E aí a gente foi para o MB Summit, fazer o MB Summit. Tive a ideia do evento em abril e o evento já foi em junho. Foi questão de 2 meses. Meu primeiro contato com o palestrante foi o Fabrício Medeiros, que é daqui de Maceió. Falei com ele e aí fui começando a contactar palestrantes. Uma pessoa foi indicando outra e por aí, cara, foi uma loucura. Tipo, a indicação foi muito forte. E o nosso primeiro evento foi um sucesso. E o evento foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Hoje, o ano passado, assim, a gente teve 6 mil participantes no evento. Então, o evento cresceu de forma absurda. Nordeste, principalmente, a gente está muito mais consolidado no Nordeste do que em outras regiões.
E, enfim, o evento hoje realmente é um dos principais congressos do mercado. Hoje o MB Summit ele me dá algumas coisas que o dinheiro não poderia comprar. Então, por exemplo, fui convidado para palestrar no Conecta, foi muito mais pelo case do MB Summit do que pelo case da imobiliária, que tem menos de um ano. Sim. E já tem mais de 5 anos que eu não atuo na venda de imóveis. Então, o case que, de fato, eu fui foi por conta do MB Summit. Mesma coisa, outros congressos, Cúpula Summit, fui convidado para estar também no evento. Outros eventos acabam nos procurando por conta da visibilidade. Então, o MB Summit, ele traz algumas coisas que o dinheiro não poderia comprar. Perfeito. Bem legal isso. Então, é uma iniciativa que, através de um susto, começou ali, né? Para uma decisão, né? Na realidade, um fato lhe trouxe uma decisão de não continuar mais fazendo aquilo, de empreender, de sair da zona de conforto, de fazer uma coisa diferente. E aí você recebe um convite, vai para Brasília, mais uma vez decide tocar um outro projeto, ainda de uma outra pessoa, de uma outra marca, mas não se consolidou por qualquer coisa, volta. E aí, mais uma decisão, vou fazer o que é meu, vou montar isso daí. E isso é bacana porque quando a gente percebe... Você diz, ano passado foram mais de 6 mil pessoas, mais de 6 mil corretores profissionais do mercado imobiliário impactados e rodando dentro do evento a nível Brasil. Isso é muito legal. Mas tudo tem um início, né? Sim. E nesse início, você me falou aí, o primeiro foi um sucesso, tal, mas também tem perrengue, Teve. não tem? O primeiro evento em Curitiba, que foi o nosso terceiro evento, cara, foi um perrengue gigantesco, assim, gigantesco. O auditório para 400 pessoas que a gente tinha reservado foram 60 pessoas. Tipo, olhava assim, o auditório todo vazio. Aí o quarto evento foi o primeiro em Goiânia também, foi metade da capacidade do auditório. Cara, isso é frustrante. Sim. Isso é frustrante. Começou a dar certo do quinto para frente, que foi criando aquela casca, uma atmosfera, um ambiente, mas vamos para cá. Eu gosto de saber do perrengue, porque... É com a superação do perrengue que eu me inspiro, que eu tenho certeza que as pessoas se inspiram. Que a gente cresce também, né? Que a gente cresce muito mais na dificuldade. O que é que você fez lá atrás, por exemplo? Deu metade da capacidade. Já chegou num local e a turma do mercado imobiliário falou mal, tentou derrubar? Como é que você lidou? Como é que você passou? De forma pontual. Eu sei de algumas coisas. Sim. De forma pontual em algumas empresas. Mas essa questão desses perrengues, até antes dos perrengues... Se eu não tivesse passado as dificuldades que eu passei para iniciar a minha primeira empresa, se eu tivesse bem financeiramente, eu não teria começado. Perfeito. Foi aquela história, né? Que a necessidade faz o sapo pular, né? Exatamente isso. É a pressão que faz você crescer. Quando você está tranquilo, você não cresce. Na zona de conforto, na zona de conforto você não cresce. Como que a gente fazia os eventos inicialmente? As empresas que patrocinavam não patrocinavam por si só. A gente chegava nela e falava assim, empresa A, eu preciso que você compre 30 ingressos. Ela vinha, comprava 30 ingressos. A empresa B, mais 30. E ao todo a gente vendia 400 ingressos, cada um comprando uma cota de 30, 50 ingressos. As empresas, elas não entravam com patrocínio, elas compravam os ingressos. O que acontecia? Muitas das empresas eram empresas de fora. Então, no evento de Curitiba, a gente teve, mais de 10 empresas. Dessas 10 empresas, ou mais, um pouco mais, eu acho que só teve uma ou duas que era de Curitiba. As de fora compravam ingresso e não usavam. Aí, na pressão, eu falava, cara, você precisa usar. Teve gente que comprou ingresso nesse evento, que estava super vazio, pagou R$600 no ingresso. Porque eu não tinha para quem vender, porque eu já não tinha mais ingresso, já tinha vendido para as empresas. E um monte de empresa morrendo com o ingresso na mão. Um auditório virtual. E aí, cara, aí eu tive que reformular. Aí eu falei, não, a partir de agora é patrocínio. Então você compra, você paga a cota, mas isso não te dá um direito a X de ingresso, te dou 5 cortesias e é o suficiente. E foi assim que a gente foi modelando, porque o evento era muito novo. Por exemplo, o primeiro evento que a gente foi fazer, as pessoas não conheciam o que era Mateus. Primeiro, que eu não era da cidade, eu era de outra região. Ninguém me conhecia na época. Então, assim, foram alguns desafios que eu tive que enfrentar. E aí, acho que a partir do quinto ou sexto, o evento ele começou a se pagar. Porque no começo, até os meus primeiros eventos que foi sucesso, não se pagava. Porque eu tinha um formato de evento onde eu pagava passagem aérea para os palestrantes,
Pagava hotel. Nosso primeiro evento, eu reservei quase 20 quartos de hotel. Caramba. Cara, veio gente palestrar de Cuiabá, Campo Grande, Uberlândia, Goiânia. Acho que foi de uns 7 ou 8 estados diferentes e eu bancando passagem aérea para todo mundo. E a conta não fechou. No final, tive prejuízo. E isso foi nos 2 ou 3 primeiros eventos, a gente bancava ainda passagem aérea. E aí foi a hora que eu falei assim, cara, não dá para fazer esse formato de evento. Então hoje o MBA Summit é um evento, de certa forma, bem democrático. A gente convida pessoas que talvez nunca tiveram a oportunidade de palestrar na vida. Isso é muito massa. Esse é um diferencial, é um evento de corretor para corretor. Então a gente busca cases reais de profissionais que fazem a diferença no mercado. E aí a gente também não tem nenhum modelo de cachê para palestrante, nenhum modelo de passagem aérea e hospedagem para ninguém. Então assim, a gente busca hoje, de fato, quem... Gera oportunidade também, dá visibilidade. Visibilidade, exatamente. Cara, o que eu achei muito legal do que você falou, e que é muito bom para quem está aí do outro lado, que eu aprendo também muito, é que a pressão ela faz com que a gente se reinvente e busque alternativas. Tem gente que sucumbe à pressão. Tem gente que na hora da pressão desaba. Enquanto isso, tem outras pessoas que na hora da pressão se reinventam, seguem como a água, né? A água pode encontrar qualquer tipo de barreira. Uma hora ou ela vai encontrar uma outra alternativa, um outro caminho, ou ela vai passar por cima e arrastar tudo que está na frente. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente está falando aqui para um público que são corretores de imóveis, que além da técnica e além de qualquer outra coisa que seja muito importante na profissão, tem que ter inteligência emocional, resiliência. Porque vai chegar uma hora que o atendimento não vai dar certo, que o produto talvez não esteja funcionando, que a empresa não esteja legal, e o cara vai precisar se reinventar para poder vencer. E além do mais, muitas vezes, o corretor ele pode não encontrar apoio, ele encontra quem fala mal, ele encontra quem... sei lá, quem levanta com vai ser corretor de imóveis, vai fazer isso aí de novo, vai para mais um evento, vai para outra imobiliária, vai tentar outra construtora. E eu acredito que ao longo dessa jornada, Matheus, você deve ter enfrentado um pouco disso. Né? Ninguém faz nada que tenha resultados que não receba críticas. Como é que você lidou? Como é que isso chegou até você? Como é que você lida? Já passou e vai passando por isso, que pode também inspirar quem está do outro lado. Eu sou muito competitivo e quando falo para mim que eu não vou dar conta de fazer aquilo, é aí que eu mostro que eu sou capaz de fazer aquilo. Então, assim, passei por várias situações. Pessoas que fizeram me ridicularizar, menosprezar. Donos de empresa que eu trabalhei, tipo, meio que debochavam. Você vai fazer isso? Entendeu? Então, assim, isso é comum, tá? Isso é comum. Principalmente quando você não tem um pai que vai te dar uma empresa pronta. Porque o que mais tem aí é empresário de sucesso, mas a empresa foi herdada. Né? É fácil ser empresário assim. Agora, ser corretor, eu passo por vários lugares. Assim, todos os lugares que eu passei, eu posso bater no peito. Então, por onde eu passei, eu tive resultado. Por onde eu passei, eu fui destaque. Então, fui campeão de vendas em várias empresas que eu passei. Destaque de vendas. Sempre me reinventei. Eu, enquanto gestor, eu fazia algo que hoje, sinceramente, eu nunca tive contato, nunca encontrei alguém que conseguiu desenvolver algo parecido com o que eu fazia. No recrutamento, eu colocava 60, 80 pessoas na sala para passar por um processo seletivo comigo. Eu fazia isso com certa facilidade, ao ponto do RH da empresa que eu trabalhava chegar em mim e falar assim, cara, se eu for demitido, a culpa vai ser sua, viu? Eu tinha isso com muita facilidade. Outros gerentes não tinham. Então, assim, eu praticamente, na época, como gerente, a minha equipe segurava uma diretoria inteira da empresa. Então, eu sempre fui muito competitivo. Mas esses desafios é o que me movem, sabe? Porque se não fosse dessa forma, eu não teria crescido. Teria crescido. Que massa. Eu tenho uma máxima que eu levo comigo também, que a gente sempre vai ter quem jogue contra, quem fale, quem não torça pelo nosso resultado. E primeiro, seguir em frente, ter resiliência, fechar os ouvidos, porque também quando a gente está olhando, muitas vezes para pessoas que torcem contra, que vai dizer assim, mas o evento flopou, mas o seu negócio não deu certo, seu negócio não está indo de vento em popa, olha o que ele está fazendo, não está tendo aquele resultado, nem todo mundo está assistindo, não está vendendo ingresso. Cara, quando você para olhar essas pessoas, primeiro, você tira a energia de fazer o que tem que ser feito. Então, esse é o primeiro ponto. Deixa isso de lado. E quando você tiver um tempinho, vai olhar quem são essas pessoas.
Normalmente são pessoas frustradas, pessoas Exatamente. mal amadas, pessoas que não têm relacionamentos bons, pessoas que não têm resultado no que fazem, que Sim. saem de emprego, que não conseguem, que montam a empresa e quebram, que às vezes tem problema até no casamento, são até deixadas no meio do caminho. Né? E quando você vai perceber, você está ouvindo e comendo pilha crítica de pessoas que não construiu constroem nada. É. Eu, assim, tem alguns... a gente, às vezes, é afetado pelo que te derruba ou que fala mal de você, porque, na verdade, você escuta uma pessoa que está falando mal, sendo que existem mais 9 ou 10 que estão falando bem, e você não sabe o que ela está falando. Porque Parece que a crítica ela ganha, uma dimensão maior. Uma dimensão maior, né? E as que falam bem, às vezes, não chega até você, ou ela não fala diretamente para você. Eu já tive várias situações. Eu, por exemplo, fui para Foz do Iguaçu. Minha primeira vez que fui para Foz do Iguaçu participar de um evento lá do COFES. Cara, eu no meio, assim, de uma fila, do nada, um cara pega no meu ombro e fala assim: cara, há 2 anos atrás eu escutei sua palestra lá em Balneário Camboriú e você mudou minha vida. Cara, que top. Aqui em Maceió mesmo, teve um corretor, acho que até da própria GA, eu não vou lembrar o nome dele, ele falou assim: cara, me comoveu bastante porque foi exatamente o momento que a gente estava estudando levar o MB Summit para fora do país, para os Estados Unidos, no caso. Ele falou assim: Deus está te preparando para te levar em países, lugares que você não foi, em países que você nunca pisou. Que massa. Cara, e ele nem sabia, eu não tinha comentado com ninguém. A gente tava com essa possibilidade. Seria esse ano, mas a gente postergou e provavelmente vai ser mais pra frente. E algumas coisas que realmente eleva. Pessoas que vêm, entregam uma mensagem e saem, não sabe nem de onde é que veio, né? Exatamente. Mas que tem sua contribuição, né? É. Que massa, que bom, que massa. Deixa eu falar aqui também, tem uma turma bacana assistindo a gente. Mandar um abraço aí para Ricardo Felipe, Rosane, Heloíse, Jader, Márcio Diogo, Ana Carla, deixa eu ver quem mais aqui, Simone, Érica, Marina. Eu tenho uma audiência aqui que é cativa também, tá sempre minha filha, meu filho, minha sobrinha, beijo. Minha família tá muito junto. Aqui, Thaís, audiência de Lisboa, tá? Opa. Lisboa na área, Luiz. É importante para não ser só um corretor, apenas especialista. Tem muita gente falando, Michele Bispo aqui, Negócio dos Sonhos, um aprendizado semanal. E já tem uma pergunta aqui que ela deixou: como é estar no palco de palestrantes no Brasil afora? Como é palestrar com essa turma em todo canto, chegar essa loucura aí? Fala. Eu sinto falta quando eu não estou palestrando. Imagino. Minha última palestra foi em outubro do ano passado. Minto, eu palestrei agora tem 15 dias em Fortaleza, mas não tinha palestrado esse ano até então. E meu penúltimo evento foi em Uberlândia, que eu estive presente. Eu sinto que é como se eu tivesse nascido para aquilo, sabe? Assim, quando é época de escola, época de faculdade, eu tinha muita dificuldade de falar na frente dos outros. E hoje eu palestro para 2.000 pessoas, como se eu estivesse conversando numa roda de amigos. Realmente eu tenho essa facilidade. Mas essas conexões que você tem estando no palco é incrível. Acho que isso vale mais do que qualquer outra coisa. Eu acredito. Essas conexões. Acho que o networking que o evento, o networking que uma imersão, que está no palco lhe proporciona é muito maior. Você pode ganhar uma grana, você pode receber para palestrar, desfrutar do local, do momento, do passeio, só que as conexões elas valem muito. Cara, eu palestrei, o meu primeiro evento foi o Exibe, como eu falei lá, aquele congresso lá em São José dos Campos. E, cara, eu fiz conexões ali, Matheus, que eu conheci no evento, que a gente, Bruno Camés, o corretor da depressão, o Joel e a Aline da Leprane, lá de Brasília, entre outros nomes, a Nayara Camel, enfim, outros nomes que são conexões até hoje, que são coisas muito valiosas. Sim. Que a gente leva, que a gente pode trocar uma ideia e que qualquer pagamento que fosse, aquele dinheiro já teria ido lá atrás. Sim. Mas as conexões que ficam, elas abrem portas e isso é muito importante. A gente tem perguntas, né? Já prepara algumas perguntas aí que, lá no final, a gente inverte o jogo, inverte os papéis, você se torna o host e deixa uma pergunta para mim. Já vai maquinando isso daí. Vamos colocar a primeira pergunta, produção? Como você conquistou tanto espaço no ramo? Sinceramente, eu acho que eu fui construindo. Eu sou um cara muito persistente, então as coisas nunca vieram de mão beijada. Isso é fato, assim. Tudo que eu conquistei foi realmente na raça,
o Tarcísio comenta assim, falou, cara, você é um cara que não desiste, velho. Tudo que acontece, parece que isso te dá mais gás. Então, assim, eu percebo que o espaço que eu conquistei realmente foi em busca, né? Foi conquistado, não foi dado, assim. Então, a pergunta foi pontual e assertiva. Como você conquistou? Foi indo lá, buscando, ocupando espaços vazios? Bater na porta. Meu primeiro evento em Fortaleza, eu cheguei um mês antes do evento. Eu não conhecia absolutamente ninguém no mercado de Fortaleza, ninguém. Se eu falar assim, eu conheço uma pessoa, mentira, não conhecia ninguém. E eu fui bater na porta, um por um, fui conversando com as empresas, fui me conectando, fiz ligação para 2 parceiros meus que tinham relacionamento na cidade, e aí, a partir deles, as portas foram se abrindo. Hoje, assim, eu tenho uma baita facilidade de me conectar com qualquer um no mercado imobiliário. Qualquer um. Se eu precisar ir lá para Manaus, eu até brinco. Se eu quiser fazer qualquer evento ou qualquer negócio lá, eu não conheço Manaus, nunca pisei em Manaus, não conheço ninguém lá. Mas eu tenho conexões que conseguem me abrir portas lá. Então, eu fui muito nessa de insistência mesmo, indo atrás por conta própria, e as coisas foram acontecendo. Que massa. E pega uma coisa aqui, meu time. Pega uma coisa para a gente entender o que o Matheus falou, que eu acho que é muito importante. O poder das conexões, ele abre portas, ele pode te levar para outro nível, pode te abrir portas para fazer grandes negócios. Mas ter network é importante, mas saber fazer networking talvez seja mais importante ainda. Porque o que o Matheus falou aqui é que ele adquiriu, ou que ele hoje tem, a facilidade de se conectar com pessoas e de abrir portas, se precisar. E para Manaus, ele sabe o que fazer e como fazer para chegar lá e abrir portas. Só que ter esse networking é muito importante, mas saber como construir um bom networking, saber fazer conexões, aproveitar oportunidades. Sempre tem pessoas que conhecem pessoas, né? Tem um jargão do Joel J que diz assim, pessoas precisam de pessoas. Se você está no mercado imobiliário e é uma pessoa que não faz boas conexões, que os eventos surgem e você não faz questão de estar lá dentro, se você está num evento, mas só faz questão de estar no seu grupinho, não se conecta a outras pessoas, não abre novas portas, vai ser muito difícil você conquistar um espaço ainda maior dentro do mercado que você atua. Fica a dica que é muito boa, viu? Sim. Tem mais uma? Atualmente, o que tem sido mais desafiador para você? E aqui eu estou pensando num cara que tem 3 empresas, um evento gigantesco e, cara... O que é que tem sido mais desafiador? Encontrar pessoas de confiança. Esse sempre foi um desafio muito grande que eu tive. Recentemente eu tive uma situação bem peculiar, que era uma pessoa que eu acreditava demais, estava junto comigo há anos. Ela saiu da empresa e entrou com um processo trabalhista. E aí você para pensar. O quanto é difícil você gerar confiança, dar confiança para a pessoa e acontecer uma situação dessa. Era um braço direito meu, você chegou a conhecer, inclusive. Sim. Braço direito. Não sabia, tô sabendo agora. Tô sabendo agora. Você vê como são as coisas. A mais desafiador para mim, enquanto gestor de empresas, é encontrar pessoas de confiança. Então, já comuniquei meu time de gestores lá da imobiliária, que eu só retorno para Goiânia agora, para João Pessoa, meio de abril. Eu já fiquei uma semana fora, semana passada. Semana retrasada em Fortaleza. Essa semana eu estou fora todinho, porque eu estou em Maceió e vou para Recife amanhã. Semana que vem eu estou em São Paulo, fico uma semana toda. Na semana seguinte eu fico em Goiânia uma semana toda. Eu só volto para João Pessoa, para minha casa, dia 14 ou 15 de abril. Então, assim, eu estou com uma empresa sendo gerida por pessoas que eu confio. Sim. Se eu não tivesse essas pessoas, eu não conseguiria tocar essas empresas. Então, acho que o desafio para qualquer empresário, qualquer líder, qualquer gestor, eu só não cresço mais hoje porque eu não tenho mais pessoas de confiança ao meu lado. Cara, que bacana perceber isso. Isso conecta muito até com o que eu trabalho, com o que eu me dedico dentro do mercado imobiliário. Que você sabe que quando eu vou palestrar, quando eu vou conversar, eu falo muito sobre carreira. Por quê? Porque, de fato, essa é uma dor. Seja de encontrar pessoas de confiança, a gente pode nomear de várias formas. Pessoas de confiança, gestores, bons gestores, o que seja.
Por quê? Porque existe uma carência muito grande dentro do mercado imobiliário no quesito gestores, no quesito pessoas de confiança. Sim. Essa mesma fala sua de não cresço mais por falta de pessoas de confiança, eu ouvi nos bastidores do evento, do Exibe lá em São José dos Campos, do Ricardo. Sim. Sentado com o Ricardo, trocando uma ideia. E aí, Ricardo? Estava num hype gigantesco, ainda continua, né? Mas estava crescendo muito rápido, a marca MyBroker, que é ele. E aí, cara, por que não cresce mais ainda? Porque não está ainda em todos os estados do país. E a gente foi discutindo uma coisa, discutindo outra. Eu disse, cara, dinheiro não falta, capital hoje não falta. A gente sabe que o acesso a capital é muito grande. Sim. Produto não falta. Aquecimento do mercado imobiliário não falta. Principalmente ali num boom de pandemia que se percebeu que o mercado imobiliário cresceu ainda mais. E aí a gente chegou na conclusão que o que faltava de fato eram pessoas, Sim. sejam de confiança e sejam preparadas. Sim. É por isso que eu bato tanto na tecla, é por isso que até o negócio dos sonhos surgiu para trazer pessoas que têm resultado, que têm carreiras inspiradoras, a inspirar quem está do outro lado. Cara, existe um universo de carreira, existe um universo de carreira imobiliária e mais que isso, existe uma carência, existe uma demanda muito grande. Se a gente dissesse, eu costumo brincar quando eu estou no auditório, que se eu dissesse assim, que eu tenho 5 gestores muito bem preparados para assumir vagas hoje, eles teriam cartas de proposta abertas, porque existem construtoras imobiliárias, Sim. enfim, uma infinidade esperando por pessoas boas. Então, pega essa visão, escuta isso daí e começa a se preparar mais, estudar mais, começa a definir de fato o que é que você quer para a construção de uma carreira sólida, porque grandes empresas, grandes gestores e grandes companhias precisam, querem e buscam bons profissionais. Não, disputa a tapa, né? Isso aí. O cara que é bom, todo mundo quer ele. E eu vou dizer que isso é verdade. A gente estava em São Paulo, Matheus, e às vezes eu conversava com gente daqui. Fala, Pedrão, tudo bom? Cara, aí rodeava a conversa. Cara, eu estou precisando de um gerente. Tem alguém do Tabuleiro, Tabuleiro é o nome da minha equipe, né, da nossa equipe aqui em Maceió, e dizia, tem alguém da tua equipe aí que esteja disponível? Às vezes era de Pernambuco, outras vezes de São Paulo mesmo, porque disputa de fato e tá precisando, o mercado tá carente. Solta mais uma pergunta aí. Para você, como é a característica de um corretor diferenciado? Valeu, meu líder. É um cara curioso, é um cara que busca seu resultado por conta própria, que não depende de terceiros, não depende de ninguém, enfim. Eu vou falar por mim. Sim. Eu desde 2011, quando ninguém falava de tráfego pago, eu já desenvolvia Google AdWords para rodar campanha na época que a consultora estava anunciando na TV. Quando era tudo mato, Aquilo né? era mato, você imagina. O meu site ele ficava mais ranqueado, um site próprio, não é nem site da imobiliária. Eu, enquanto corretor, dentro da imobiliária. É difícil hoje você chegar por conta do evento, a gente pergunta às vezes, quem aqui tem site? Cara, tem acho que 30%, 20% só do evento, que é uma pessoa que tem o seu próprio site. Cara, é muito ainda, não é não? Mas assim... Eu, na minha cabeça, eu acho que ainda... Não, poderia ser muito mais, né? Eu acho que ainda é um percentual jogando para cima. Acho que menos. Até menos do que isso, né? Até menos. Se você for olhar em equipes imobiliárias, se for pegar a equipe com 50, 60 corretores, cara, eu não acredito que 18 tem um site próprio. Acho que é muito menos ainda, Matheus. Eu tive algumas experiências que o evento, ele acaba que a gente consegue ter essa dimensão, por exemplo... Na época, quando eu entrei, era muito difícil encontrar um corretor que tinha ensino superior, que viesse de outra área. Eu tive uma experiência, por exemplo, em Uberlândia, que eu perguntei, quem aqui tem ensino superior? Cara, eu acho que tinha mais de 50%. Que massa. Que tinha. Aí eu falei, opa, o cenário do corretor de imóveis de hoje é diferente do cenário do corretor de imóveis lá atrás. É verdade, isso é verdade. Tem mudado bastante. Sim. Tem tido essa evolução. Mas na época lá eu buscava por conta própria. Meu site ele ficava ranqueado mais do que da própria construtora. E eu sendo corretor de dentro da imobiliária. Então, assim, na época os corretores não faziam isso. Então, é você buscar mecanismos de fazer o diferente. Ser um curioso, sair da corrida dos ratos, né? Quem nunca assistiu, assiste aí no YouTube, Corrida dos Ratos. Sai do óbvio e do que todo mundo está fazendo igual. Cara, eu acho que tem mais perguntas, mas eu já tô com uma pergunta aqui na cabeça. Mas vamos para mais uma aí da audiência.
uma situação engraçada no ramo imobiliário. Eu já fui entrevistar corretor, eu era gerente, e aí ele com a mochila aqui em cima da mesa, e conversando comigo e tal, ele, não, já passei por várias situações assim, assado e tal. Inclusive, eu não saio mais de casa sem estar armado. Tá aqui, ó. E se você não me contratar... Passei por uma situação assim. Caramba! Loucura, mas você contratou, né, o cara? Quero saber agora. Não contratei. Não contratei. Não, que isso, cara. Mas o cara foi tão incisivo. Mas não foi por conta disso, não. Mas assim, essa situação assim, quando falou engraçado, a primeira coisa que lembrou foi essa. Caramba. Boa, essa é boa. Cara, segura um pouquinho nas perguntas que eu tô aqui. Matheus, você vem aí desde 2011 no mercado, passou por muita coisa, governos, oscilação, enfim, muitos estados brasileiros, regiões. Como é que você enxerga o futuro do mercado imobiliário, mas assim, sobretudo, como é que você enxerga o corretor daqui para frente? Você já falou aí, deu uma pincelada sobre o que eu queria trazer. Mudou um pouco. Antigamente era sem qualificação, Sim. Antigamente era somente pela barreira de entrada, não consegui nada na vida, vou ser corretor de imóveis como uma tentativa. Hoje já nos encontramos com pessoas que iniciam, como você disse também, com 18, 20 anos, é o primeiro emprego, que saem da engenharia, às vezes empregados. Eu conheço gente que estava empregada em construtor e disse assim, cara, eu vou trilhar aqui na corretagem. Como é que você enxerga aí, pelos próximos anos, o profissional corretor? Eu tinha um sonho, inclusive, de ser engenheiro civil. Comecei a fazer meu primeiro ano de faculdade e conheci vários amigos, vários colegas que faziam engenharia civil que se tornaram corretores. Que legal. Porque a possibilidade de ganho, ela é maior do que a de um engenheiro. Você consegue crescer muito mais rápido, muito né? mais. Então, em questão de visão, o que eu enxergo? Existem mercados muito mais maduros do que o nosso. Brasileiro. Nunca tive a oportunidade de sair do país, mas conversando com outras pessoas de fora, eu acredito que o modelo mais adequado e o que mais ideal para o mercado imobiliário é o modelo americano. Onde a gente tem ali a figura do corretor que é o vendedor e o corretor que é o captador do imóvel. Né? O corretor que atende o vendedor, ele não é o mesmo corretor que atende o proprietário. Se você for parar para pensar, um advogado ele não pode defender uma pessoa que está entrando com um processo e defender uma causa contrária. Correto. É impossível. Como que você, corretor, vai atender um cliente que quer comprar um imóvel, que ele quer pechinchar, quer diminuir o valor do imóvel, e você ainda tem que atender o interesse do vendedor do imóvel que quer aumentar o valor do imóvel para vender mais caro. Então a conta não fecha. Você não vai conseguir atender os dois com maestria ao mesmo tempo. E a figura do corretor americano é essa. Então, um corretor mais maduro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o corretor lá, ele busca a educação de uma forma absurda. Isso porque eu tive algumas reuniões com donos de imobiliária lá em Orlando, para ver a possibilidade de levar o MB Summit para lá. Eles falaram, a minha conversa com eles no início é assim, bem aberta. Matheus, isso que você está pensando em trazer aqui para cá, não vai ser um diferencial. Porque aqui já tem muitos eventos que promovem isso e o corretor, ele tem esse interesse em participar disso. Então, eu vejo hoje, como organizador de evento, a dificuldade de colocar um corretor dentro de um evento. Nosso ingresso, ele parte do valor de R$59. E tem corretor que ainda não paga, que não quer pagar. A cultura não é de se desenvolver. Não é uma cultura de se desenvolver, não é uma cultura de qualificação. Até o próprio dono de imobiliária, ele tem medo do corretor participar de um congresso. E lá dentro ele ir para outro. Sair de outra, ir para outra empresa. Então, essa é uma cabeça ainda muito infantil e imatura, até por parte dos empresários. Né? Cara, eu vou pegar essa sua fala para puxar um outro ponto, né? Que você já disse anteriormente, mas o dono de imobiliária que tem medo disso é porque ele não é um formador. Né? Não é. Você falou muito de formar pessoas e um grande diferencial é quando você forma pessoas e forma em escala, forma corretores, mas além de corretores, um líder que forma líderes, ele é um cara que já está num degrau acima. Com certeza. E o que a gente encontra por aí é um monte de dono de imobiliária que não forma pessoas e que fica puxando pessoas de todos os lados. Por quê? Porque ele não tem uma formação, as pessoas vão por dinheiro, por uma estrutura e muitas vezes por uma conversa bonita, por um marketing mais ou menos. E lá dentro
Quando esse camarada que foi por um encantamento sai, o dono da imobiliária ainda se frustra, achando que, cara, você conquistou uma pessoa que foi formada com a cultura dos outros. É muito provável que ela entre dentro do seu ambiente e talvez não se adeque à sua cultura. E vai sair do mesmo jeito, porque a formação ela é essencial. Na minha imobiliária, lá em João Pessoa, eu deixo muito claro para os corretores que entram, muito claro, eu falo essa reunião. Ali eu vou formar autônomos ou eu vou formar sócios. Perfeito. Muito bom. Depende para que lado que ele quer ir. Quer virar autônomo? Cara, boa sorte, sucesso, o mercado está aberto para você. Quer se tornar meu sócio? Cara, eu preciso de você, vem comigo. A empresa vai crescer junto com você. Também, tem abertura. Então é bem isso, eu não vou ter meio termo, ou autônomos ou sócios. E aí, assim, lá eu tenho uma sócia que ela entrou como corretora, se tornou gestora, por resultado ela se tornou sócia, só por ter entregue o resultado acima da média, por ter se tornado uma pessoa de confiança, virou sócio da empresa. Que massa, que bom. Conquistar o seu próprio espaço, lógico, mas estando em uma empresa, em uma imobiliária ou qualquer ramo que seja, que lhe proporcione a oportunidade de crescimento. Que lhe proporcione crescer, subir degraus, a ponto de chegar na cadeira de sócio. Isso é muito bacana. Que bom. O cara já mandou ali que passou 10, passou 5 minutos, já estamos chegando nos finalmente. Eu vou inverter os papéis. Vou deixar agora para você me fazer uma pergunta. Vamos lá. Bora. Pedrão, você que tem até essa figura de ser empresário hoje também. Legal. Feito outros eventos. Fez um baita evento no interior de São Paulo. E você é natural daqui de Maceió, sou daqui. Qual que foi a visão de você ir para o estado mais rico do país, vivenciar o mercado lá e trazer essa experiência que você teve lá para sua cidade? Que massa. Boa. Excelente pergunta. Primeiro, sair daqui para lá foi a visão de romper, né? Assim, acho que foi uma trajetória reversa, né? Normalmente se vai daqui para lá buscar um profissional para vir para o Nordeste, para vir para cá e para trazer uma visão disruptiva. E quando eu tenho a oportunidade de ir para São Paulo, eu começo a enxergar um novo mundo. Eu confesso para você que aqui eu gerenciava, fui para lá, passei 3 meses primeiro sozinho, para depois ir minha esposa, meus filhos. Então, assim, conhecendo um novo mundo, eu não lidava muito com marketing, fui aprender marketing lá, fui aprender N nuances, que da gerência você cuida de equipe, lidera processo de gestão de pessoas. Quando você vai para gestão, muitas outras coisas. E lá eu pude aprender qual era o game, qual era o jogo por trás do jogo, o que é que rolava nos bastidores, né? Desde o desenvolvimento imobiliário ao desenvolvimento do produto, do marketing, da comunicação, da venda propriamente dita e ao desligamento. E lá você citou o evento. Uma das coisas que eu consegui enxergar foi uma oportunidade em espaços vazios. As pessoas normalmente elas estão muito vidradas, Matheus, no que os outros já estão fazendo. E quando a gente vai disputar com o que os outros já fazem, a gente vai brigar por lugares em pódios já ocupados. Isso é legal, é bacana. Eu também sou competitivo, como você falou. Mas também existe uma outra análise, uma visão mais holística da coisa, uma visão mais 360 graus, que a gente pode enxergar. Tem muita gente fazendo isso, mas o que é que ninguém está fazendo? E aí foi olhando isso que a gente idealizou o evento lá em São Paulo, sempre ao lado da minha esposa, falando, jogando junto, tendo ideia. E quando a gente decidiu voltar, uma opção familiar mesmo, a gente queria ter o 3º filho, já olhávamos para o mercado daqui, a gente voltou muito mais preparado. Tanto é que eu brinco, né? A gente brinca que no ano passado nós saímos de 0 a 100 milhões em 12 meses, né? Nós lançamos a marca da construtora, a construtora já existia com alguns produtos, mas ainda de uma forma individual, e nós viemos para lançar uma marca. E lançamos a marca da construtora, acho que 3 de dezembro de 2022, e aí janeiro foi o primeiro mês mesmo, propriamente dito. Então, de janeiro a dezembro, nós fizemos 100 milhões de reais em 12 meses, em 645 vendas, e para nós um case de sucesso muito absurdo, porque a gente brigou com as gigantes do estado. Mas, na sua pergunta qual é a experiência, né? Vamos trocar assim, que você traz para cá. Para fazer tudo isso, foi necessário estar vivenciando um novo mercado, olhar boas práticas, ver o que se fazia lá dentro, apanhar também, né?
vivenciar muitas dificuldades, vivenciar momentos em que o cara pensa assim, caramba, não estou fazendo certo, eu vou mudar, tenho que reformular, porque eu digo muito que nós fomos para lá só com 2 opções. Chegamos em São Paulo e só tínhamos 2 opções, Matheus. Uma era dar certo e a outra fazer dar certo. Só podia ser isso. E de tanto trabalhar para fazer dar certo, a gente adquiriu essa experiência, essa casca que nos fez voltar. Não sabendo de tudo, mas com a certeza de que para onde a gente fosse, o que é que a gente colocasse, a gente ia até fazer dar certo. E mais confiante também, né? Perfeito, muito mais confiante. Friozinho na barriga sempre dá, novos projetos, né? Mas muito bom. Excelente pergunta. Top. E aí, já subiu a plaquinha aqui, que aqui é tipo VAR, tá? Tô vendo. Bota a plaquinha aqui e encerrou o nosso tempo. Normalmente, eu deixo o nosso convidado, falar e deixar uma mensagem para quem está lá do outro lado. Mas a gente vem fazendo algo diferente. Quero primeiro que você deixe uma mensagem hoje para cá. Para esse garoto. Opa, isso, Pra essa caramba, turma boa aí. rapaz. Que isso, hein? O que é que você diria para essa imagem ou para essas imagens aí? Para o Matheus de hoje, para o Matheus de ontem, para o Matheus de antes? Minha base aí, meu pai, minha irmã, moram em João Pessoa junto comigo. Isso aqui, 2018, eu estava na iminência de mudar para o sul, para começar ali minhas empresas. E mudei bastante, viu? Eu sou um cara em constante evolução, mas eu consigo evoluir muito em função das pessoas que estão junto comigo. Que legal. Legal. Top. Que massa. Esse aí foi o trabalho da Júlia, certeza. É isso aí. Meu time, brigadão, mais uma vez, mais um episódio do Negócio dos Sonhos, mais uma história incrível de gente que tem mudado o mercado, que tem fechado os ouvidos para críticas, para qualquer coisa, qualquer obstáculo que aparece no caminho e que decide fazer e fazer diferente. Muito bom estar com vocês aqui. Matheus, Tamo junto, meu irmão. obrigadão de verdade, tá? Convite, viu? Tamo Papo junto. massa. Vamos seguir aqui no papo, porque o Matheus já é de casa, a gente já é amigo de tempo. E próxima terça, 15h30, nós vamos estar juntos de novo com mais uma história de sucesso aqui no Negócio dos Sonhos, o guia da sua carreira imobiliária. Valeu! Top.